Seja bem-vindo ao canal Hello Dev. Se você ainda não me conhece, meu nome é Arley Santana e aqui no canal Hello Dev eu estou trazendo conteúdos aqui de desenvolvimento Android nativo, utilizando aí as duas linguagens que a gente tem hoje para desenvolver aplicativos para Android nativo, que é o Java e também o Kotlin, tá bom? Então aqui no canal, se você gosta de acompanhar conteúdos como esse, se você pretende trabalhar aí com Android ou simplesmente gosta de tecnologias, eu te recomendo você se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Então já tem vários conteúdos aí, tanto em Java quanto em Kotlin, e eu sigo aqui nessa linha, sempre trazendo conteúdo das duas linguagens, tá bom? Se você quiser se aprofundar ainda mais, aqui no nosso canal você tem esse botão Curso Android e você vai ser direcionado para o nosso treinamento aqui na plataforma da Udemy. Então, aqui você pode ver diversos aplicativos que a gente desenvolve, como por exemplo o clone do LX, iFood, Netflix, Banco Digital Neon. A gente cria uma loja virtual, um e-commerce com pagamento online, com cartão de crédito. Tem uns vídeos aqui de apresentação e aqui na parte de baixo você vê a grade completa do curso, tá bom? Então qual que é o propósito aqui desse vídeo? Então a gente vai acessar aqui a documentação do componente Tab Layout. Aqui na documentação está o nome apenas de tabs, que seria basicamente essas abas que a gente tem aqui. Então estou aqui com um projeto final em aberto, que seria esse aplicativo aqui que a gente vai desenvolver, onde a gente vai ter aqui o componente Tab Layout e a gente vai poder navegar tanto clicando quanto com gesto, né, arrastando de um lado para o outro. Aqui a gente vai ter um fragment em cada uma dessas abas e você vai poder ter layouts aí em cada uma delas, tá bom? Então a gente vai ver como criar esse componente, criar o nosso adapter do view page e tudo mais. E só uma observação aqui. A gente vai seguir algumas coisas da documentação e outras coisas a gente vai colocar por conta própria. Então não significa que o nosso vai estar diferente da documentação ou de algum outro canal aí de conteúdo que você possa ver que o meu vai estar certo ou estar errado, tá bom? Significa que simplesmente a gente fez de maneira diferente. Então aqui no Android Studio a gente vai estar criando um projeto, lembrando que se você ainda não sabe toda essa parte de criação de projeto, criação de emuladores, configurações, a estrutura de um projeto no Android Studio, tem essa playlist aqui, iniciando no desenvolvimento Android, onde a gente aborda justamente essa parte inicial aí para você começar no Android, tá bom? Então dá uma olhada lá, depois volta aqui se você não sabe essa parte. Minha ideia é criar o projeto em Java, então a gente vai criar todo ele em Java e depois que a gente acabar ele, ainda nesse vídeo mesmo, a gente vai pegar o código Java e vai criar um outro projeto em Kotlin e a gente vai transformar o código Java que a gente fez também em Kotlin, tá bom? Então você vai ver que o código é muito semelhante ali de um para o outro, então eu preferi fazer dessa forma, porque fazer em Java e depois converter para Kotlin, porque dessa forma eu consigo aí ajudar tanto quem queria esse componente em Kotlin, também em Java. Então vou criar aqui um novo projeto, vou escolher uma Empty Activity, aqui eu vou estar dando o nome de Tab Layout Java, já que a gente também vai ter a opção de Java, vai ter a opção de Kotlin depois, no final desse vídeo ainda, vou marcar aqui Java, vou deixar essa pasta padrão, não vou querer alterar, vou clicar aqui em Finish e aguardar então o carregamento aqui do meu projeto. Então já acabou, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser vir aqui na documentação, e a gente vai pegando aqui alguns códigos. Então aqui eu já tenho o componente Tab Layout. Aqui no caso da documentação, ele adiciona as abas, que são essas abas aqui. Por meio, elas estão fixas, né? Deixa eu só subir aqui um pouco mais, seria essas daqui. Aqui na documentação está adicionando pelo próprio XML. No nosso caso, a gente vai estar criando um adapter view page, onde a gente consegue adicionar essas abas dinamicamente, tá bom? Então eu vou vir aqui, posso copiar esse bloco de código aqui do Tab Layout, posso voltar no meu projeto aqui no Android Studio, vou vir aqui na parte XML, vou apagar aqui esse Text View, eu não vou precisar. Eu vou alterar esse Linear Layout aqui principal, na verdade eu vou alterar esse layout principal para um Linear Layout, vou mudar a orientação para vertical e vou colar o código que eu acabei de copiar lá da documentação. Nesse caso, ele abre aqui esse Tab Layout porque ele adicionaria aqui as abas fixas aqui no próprio XML. Nesse caso, a gente pode fechar isso daqui com uma barra, que a gente não vai precisar adicionar aqui fixa essas abas. A gente vai adicionar dinamicamente. Então aqui já tem o meu componente, o nosso Tab Layout. E agora o que a gente vai fazer vai ser configurar aqui a cor dele. Perceba que ele está com o background aqui nessa cor vermelha. E para a gente colocar aqui a cor desse background,
a gente tem aqui o atributo tab background. Aqui a gente não consegue passar o código hexadecimal diretamente, porque a gente vai gerar um erro no nosso aplicativo. O que a gente precisa é colocar a nossa cor, criar a nossa cor de referência dentro do arquivo de colors e a gente puxa ela aqui pelo nome. Então vou vir aqui na pasta res, vou vir na pasta values, vou abrir aqui o arquivo de colors.xml. Eu vou estar criando aqui na parte de cima mesmo uma nova cor, não vou querer mexer nas cores padrões que já vem aqui no próprio Android Studio quando a gente cria um projeto. Então vou dar o nome aqui de Color Primary. E o código hexadecimal que a gente vai inserir aqui, eu posso até pegar ele aqui na minha ferramenta de cores e eu vou colocar ele aqui. Então vai ser o código hexadecimal EA1D2C. Posso fechar isso daqui. Agora eu venho aqui no meu arquivo de colors e já aparece aqui a Color Primary. Por enquanto ele não aparece aqui, fica dessa forma mesmo. Então mas já está configurado ali. O que a gente vai fazer agora vai ser adicionar o View Page 2. O que seria o View Page 2? Seria aqui esse content, vamos dizer, se chamar de content nesse View Group, que a gente vai exibir os layouts quando a gente navega de uma aba para outra, tá bom? Então todo o conteúdo que exibe aqui, quando a gente troca de abas, ele vai ser exibido, vai ser carregado por meio do View Page 2. Então eu posso colocar aqui o View Page, a gente tem e também o 2. O 2 teve algumas evoluções referente a 1, depois pode estar dando uma pesquisada sobre isso na documentação. Aqui eu vou estar colocando Match Parent. Então perceba que ele vai ocupar todo esse espaçamento aqui abaixo do meu componente Tab Layout. Para manipular esses dois componentes eu vou precisar adicionar um ID para cada um deles. Então aqui para o View Page eu posso colocar simplesmente View Page mesmo. E aqui para o Tab Layout eu vou colocar o ID simplesmente de Tabs. Para poder a gente manipular programaticamente esses componentes, eu vou estar ativando aqui no meu projeto o ViewByte. Então aqui no meu build.gradle, se você não conhece o ViewByte, ele veio ali para substituir o FindViewById em quase todos os casos. Essas são as palavras da documentação. Então aqui no canal a gente já tem vídeo sobre o ViewByte, então dá uma olhada aí, seria esse aqui. Você pode estar conferindo lá melhor, mas seria basicamente a forma de a gente manipular os nossos componentes programaticamente e fazer ali essas referências, tá bom? Então antes a gente utilizava o FindViewById, agora a gente utiliza o ViewByte. Então aqui na parte de baixo eu vou pegar aqui o ViewByte, então ele já completa aqui. Eu vou, no caso, passar o Enable como True. Vou clicar aqui em Sync Now. Lembrando que esse ViewByte você pode configurar ele da mesma forma, tanto em Java quanto em Kotlin. Habilitar eles aqui. Só na hora de fazer aqui o serviço, configurar o serviço, que é um pouco diferente. Mas a gente também vai ver isso daqui a pouco em um projeto Kotlin. Então aqui no meu mainActivity.java, eu vou pegar aqui então o Activity main byte. Vou dar o nome de byte mesmo. Aqui no meu onCreate eu vou instanciar esse byte. E depois eu vou pegar ali o layout inflator, get layout inflator, e agora sim eu vou pegar o meu byte.getHold. O que a gente vai fazer agora, o que seria? Aqui na documentação, como eu falei no início do vídeo, ela adiciona aqui as abas fixas aqui no próprio XML. No nosso caso, a gente vai adicionar dinamicamente aqui pelo próprio código, programaticamente mesmo. Então aqui no meu pacote principal mesmo, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em New e vou escolher aqui Java Class. Aqui eu vou estar dando o nome de ViewPage Adapter. Posso pressionar aqui a tecla Enter aqui para confirmar. Aqui a gente vai entender o Page. Então aqui é Extend Fragment State Adapter. Então ele vai nos obrigar aqui a gente fazer algumas implementações. Então aqui eu tenho essa lâmpada, eu clico Implement Methods, deixo selecionado o método CreateFragment e também getItemCount. Posso clicar aqui em OK. Ele vai me obrigar agora a implementar aqui um construtor. E o construtor que a gente vai colocar vai ser esse primeiro aqui mesmo, onde a gente recebe via parâmetro um fragment active. Posso clicar em OK. Então perceba que a gente já não tem mais nenhum erro. Então aqui na parte de cima, para a gente adicionar os nossos fragments, a gente vai ter que ter duas listas. A primeira lista seria a lista do tipo fragment, onde a gente vai armazenar os nossos fragments. E a segunda lista seria para a gente armazenar ali os títulos dos nossos fragments, que seriam esses títulos que vão ser exibidos aqui. Então aqui eu já vou criar então a primeira lista. Então list, essa lista vai ser de fragment. Vou fazer a importação aqui da classe list. Então esse é o pacote
é o import da classe list. E eu posso dar o nome aqui de fragment list, da forma que ele me sugere. E eu já vou instanciar isso daqui com o new array list. Posso até duplicar isso daqui. Agora a gente vai ter uma outra lista de string. E eu posso estar dando um nome para essa lista de title list. Aqui também a gente não muda na instanciação. Então a gente já tem as nossas duas listas criadas. E agora que a gente vai fazer o seguinte. No meu método getItemCount, a gente vai retornar o tamanho da lista. Então se eu adicionei 2 fragments à nossa lista, o tamanho dela aqui a gente retorna pelo fragment list.size. E assim a gente sempre tem a quantidade de fragment adicionado dinamicamente. Aqui nesse método createFragment, a gente vai pegar a nossa lista. Então fragment list, utilizar aqui o .get, passando aqui essa posição. Então sempre que ele chamar esse createFragment, ele vai pegar todos os fragments que foi adicionado essa lista e ele vai criar um por um com base aqui na posição. Aqui em cima, embaixo do construtor, a gente vai ter que criar aqui algumas funções. A primeira seria um private string. Eu posso dar o nome aqui de get title. Vou deixar como get title mesmo. E aqui o que a gente vai retornar? A gente vai retornar o meu title list.get, passando aqui o position. E esse position ele vai vir aqui via parâmetro. Então posso colocar aqui um int. Agora só falta a gente colocar aqui a última função, nosso último método. Então ele vai ser void e a gente pode colocar aqui simplesmente de addFragment, que vai ser o método que a gente vai passar os nossos fragments dinamicamente. E aqui eu vou passar um fragment, vírgula, e também vou passar o title, que aqui ele vai ser em forma de string. Então eu posso colocar aqui title. E a gente vai adicionar essas informações, vai armazenar elas aonde? O meu fragment eu vou adicionar aqui na minha lista fragmentlist.add, passando esse fragment. E o meu título, que é do formato string, eu vou adicionar aqui na minha lista titleList.add, passando aqui esse título. Então, com o nosso viewPage, ele vai ficar aqui dessa forma, a gente não precisa modificar mais nada e a gente já consegue adicionar os nossos fragments dinamicamente. Então, eu vou fechar aqui esse viewPage adapter. O que a gente vai fazer vai ser criar aqui 2 fragments para poder a gente adicionar aqui esses 2 fragments, mas você poderia adicionar quantos você quiser. Vou clicar com o botão direito, vou vir New, Fragment, vou vir aqui em Fragment Blank. Apesar do nome ser Fragment Blank, né, ser um fragment em branco, a gente vem ali com os vários códigos que pelo menos a gente não precisaria aqui nesse exemplo, tá bom? Então a gente vai até apagar esses códigos para até você, caso queira utilizar esse fragment, você aí não acabe ficando confuso com o tanto de código que vem aqui dentro. Então basicamente quando eu crio um fragment Fragment Blank, eu costumo apagar tudo isso daqui, eu deixo apenas esse método aqui, que é o onCreateView. Então tudo isso daqui para cima eu posso apagar, eu sempre costumo fazer dessa forma, e aí de acordo com o que eu for precisando, eu vou criando aqui os métodos, sobrescrevendo e tudo mais. Posso fechar isso daqui. Aqui no meu Fragment User, ele já vem por padrão com o TextView, então eu vou apagar ele e eu já vou aproveitar para configurar o background desse fragment com o nosso Color Primer. Então assim, não só o nosso componente Tab Layout vai ficar nessa cor vermelha, como também um conteúdo aqui na parte de baixo. Então eu vou voltar lá agora, para poder a gente criar agora o fragment de empresa. Então posso colocar aqui Company Fragment, posso clicar em Finish, vou fazer a mesma coisa, vou apagar aqui esses códigos desnecessários aqui, pelo menos para o nosso exemplo. Pode ser que dependendo do que você estiver trabalhando aí, você já consiga até reaproveitar algum desses códigos. Posso apagar aqui o TextView padrão que vem aqui e o background já vou setar com o Color Primer. Então agora que a gente já tem os 2 fragments criados e a gente também já tem a nossa parte visual aqui configurada em partes, aqui na minha Activity eu posso estar criando aqui um método private void e eu vou dar o nome aqui de config tab layout. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser declarar o nosso viewPage adapter. Então vou dar o nome aqui de adapter mesmo, recebe new viewPage adapter, passando aqui o nosso diz. Então agora que a gente tem o nosso adapter, a gente precisa vincular o nosso adapter ao nosso viewPage. Então aqui na parte de baixo eu posso pegar o meu byte, eu consigo ter acesso aos meus componentes pelo ID através do viewByte. Então aqui eu vou estar pegando o viewPage,
.set adapter e eu vou passar aqui o meu adapter. Nesse caso, a gente vai ter que setar aqui o tamanho do adapter para poder caso a gente queira que o nosso tab layout ele tenha uma performance melhor, então não precisa ele mesmo descobrir qual o tamanho do nosso fragment, da nossa lista de fragment, a gente mesmo informa aqui da seguinte forma. Eu vou pegar aqui o meu byte.viewPage.set e a gente tem aqui set of screen page limit, então ele vai criar aqui um limite. Qual que é o limite que ele vai criar? Do nosso adapter, se a gente voltar aqui, a gente tem uma função que retorna aqui o tamanho da nossa lista, getItemCount. Então eu vou pegar aqui o meu adapter, .getItemCount, e ele já vai me retornar o tamanho da minha lista. Antes de eu passar aqui o tamanho da minha lista, eu preciso primeiro adicionar aqui os meus fragments, para depois eu passar aqui o tamanho da minha lista. Então para adicionar os nossos fragments, eu vou utilizar o adapter.add. Nesse caso eu acredito que eu coloquei ela como privada, foi isso mesmo. Aqui no caso vai ser public. E essa outra aqui também vai ser public. Então tem uma função add que eu passo um fragment e também o título dele, que vai ser exibido aqui no nosso tab layout. Então aqui seria add. Eu vou passar aqui então new user fragment. A ordem que a gente colocar aqui de cima para baixo vai ser a ordem que vai ser exibida aqui da esquerda para a direita. Então aqui eu vou estar passando aqui o meu título, que seria usuários. Eu vou deixar como usuário mesmo. Posso duplicar isso daqui. Aqui agora a gente vai utilizar o companion fragment e aqui eu vou estar colocando aqui empresa. Eu vou chamar aqui esse config tab layout aqui no meu onCreate, para assim que ele inicializar a minha activity, ele já vai inicializar o meu tab layout. Por último aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar aqui um tab layout mediator. Então depois que a gente configurou o nosso view page, o nosso adapter, a gente vai vincular aqui essas informações. Então, tab layout mediator, posso dar o nome de mediator mesmo, recebe new tab layout mediator. Aqui a gente tem que passar duas informações. A primeira seria o nosso tab layout e a segunda o nosso view page. Então, byte.tabs, que eu tenho acesso ao meu tab layout. A segunda seria byte.viewPage. E agora a gente vai fazer aqui, posso abrir aqui diretamente, na verdade deixa eu só colocar uma vírgula, utilizar aqui o Ctrl barra de espaço ou Command barra de espaço, que o próprio Android Studio já abre aqui a janela para completar aqui o código para a gente. Agora sim eu posso abrir e fechar a chave, posso colocar um ponto e vírgula aqui no final, e aqui a gente vai setar os nossos textos aqui dinamicamente para as nossas abas. Aqui então eu tenho o tab, que eu recebo aqui via parâmetro, ponto, eu tenho aqui o set text. Esse set text, aqui a gente vai passar o título que vai ser exibido aqui. Esse título, a gente já salvou ele aqui no nosso adapter, na lista Title List, e a gente recupera ele por meio aqui da função que a gente criou getTitle, onde a gente passa a posição e ele vai buscar essa posição lá na lista que a gente armazenou. Então aqui eu posso estar pegando o meu adapter.getTitle e eu vou passar aqui essa posição, porque o próprio tab layout mediator já me passa aqui essa posição. Por último aqui, antes da gente executar o nosso app, eu vou pegar o meu mediator e vou utilizar aqui esse at para poder, vamos dizer assim, de fato efetivar aí essas configurações que a gente acabou de fazer. Então eu vou executar o projeto, deixa eu só mudar aqui uma configuração. No seu caso não vai ser preciso, só que no meu ele está inicializando aqui por padrão com Java 1.8 e eu tenho sempre que alterar aqui para o Java 11 sempre que eu crio um projeto novo. Então esse é o nosso projeto final, eu vou deixar ele aí e eu vou executar o nosso projeto que a gente acabou de criar e a gente vai ajustar algumas coisas agora relacionado à parte visual dele. Então vamos aguardar aqui o carregamento dele. Então já acabou. Então a gente já tem o nosso componente aí criado. A gente só vai precisar fazer algumas modificações aqui de texto, de cores. Então vamos começar removendo aqui a nossa toolbar, porque seria essa barra aqui de cima, porque a gente não tem no nosso projeto final. Então aqui na pasta res, pasta values, aqui eu tenho um arquivo de themes.xml. A gente não vai abrir esse outro, porque aqui seria para o modo noturno, que a gente não está trabalhando aqui nesse vídeo. Aqui onde está na Art Action Bar, eu vou colocar no Action Bar. Posso utilizar aqui o Apply Change, para ele já mostrar ali que removeu a nossa toolbar. Então vamos aguardar. Então já saiu. A segunda seria a gente pintar aqui essa cor.
E se a gente olhar aqui essa cor e ver aqui nas nossas configurações de temas, basicamente a gente já vê que seria essa Color Primary variant aqui. Então aqui basicamente eu posso pegar a minha Color Primary, que é a cor que a gente criou aqui para o background aqui do nosso tab layout, dentro do arquivo de colors. Posso utilizar o Apply Change novamente. Então já ajustou também. O que a gente vai fazer agora vai ser modificar aqui esses textos. Perceba que a gente digitou aqui dessa forma e ele exibiu aqui todo em caixa alta. Então vou estar criando aqui um estilo novo. Posso dar o nome de Custom Tab Layout. Aqui no Parent eu vou colocar aqui o mesmo Parent que a gente tem aqui na parte de cima. Posso abrir aqui esse Style e a gente vai modificar o primeiro item, que seria o tamanho aqui do texto. Então eu vou querer diminuir um pouco. Então aqui eu tenho um Android text size e eu vou colocar aqui 14 SP. Agora a gente vai trocar aqui para eles exibir ali o texto da forma que a gente digitou aqui e não tudo em caixa alta como é o padrão que a gente está vendo. Então white Android text all caps e eu vou passar isso daqui como false. Agora que a gente criou o nosso estilo customizado, a gente tem que vincular ele ao nosso tab layout. Então aqui eu tenho um atributo tab text appearance e eu vou pegar aqui o meu custom tab layout. Posso utilizar o Apply Change para ver se ele já vai conseguir compilar. Então ele já apareceu ali em caixa baixa, né, da forma que a gente digitou aqui, e também já diminuiu aqui o tamanho desse texto. Eu vou querer alterar a cor dele. Então a gente tem aqui o tab text color. Vou pegar aqui o @colorWhite. Essa cor ela já vem criada lá no arquivo de colors, que o próprio Android Studio já gera aqui para a gente. Então você vê que já ficou. Agora a gente tem esse indicador aqui na parte de baixo. Esse indicador a gente consegue tanto gerar um arquivo, um drawable, né, que seria um indicador personalizado da forma que você queira. Você cria ele da forma que você quiser e configura aqui. Ou a gente pode manipular esse indicador aqui padrão na altura, na largura e também na cor dele. No meu caso, eu vou querer começar a alterar aqui a cor dele. Então, tab indicator color. Vou pegar aqui o right. Posso utilizar aqui o Apply Change. O Apply Change ele executa ali as modificações mais simples, sem precisar executar o app todo novamente, que demora mais. A gente também consegue alterar aqui a altura dele, utilizando o tab indicator right. E eu posso vir aqui colocar 5 dp, para você ver que vai ficar bem mais visível ali. Então você vê que já aumentou muito. No meu caso eu vou deixar a altura padrão mesmo. Aí você pode estar colocando a altura que você achar melhor para o seu aplicativo. Então se a gente ver, a gente já tem o nosso componente aí criado. Então já está aí aqui tanto de usuário quanto de empresa. O que a gente vai fazer agora, seguindo o nosso projeto final, vai ser criar aqui esse pequeno layout, né? 2 text views, 2 caixas de texto com os ícones aqui dentro e um botão aqui para eles. Antes da gente começar a criar esses componentes, eu vou fechar aqui todos esses arquivos que a gente tem aberto e eu vou criar esse, vamos dizer assim, esse text view primeiro, né? E a gente vai criando aqui na ordem que está aqui. Então vou abrir aqui o arquivo layout, na pasta res, pasta layout, fragment de user. Aqui a gente vai colocar simplesmente, eu vou alterar esse frame layout para um scroll view. Vou colocar aqui o fill viewport como true. E aqui dentro agora eu vou configurar um linear layout, já que a gente tem os nossos componentes de forma vertical, um acima do outro. Nada melhor do que a gente utilizar um linear layout, match parent wrap content, utilizando a orientação vertical. Então aqui a gente vai começar com o text view, wrap content. Aqui no text eu vou colocar e-mail. O text column vai ser branco. Posso fechar aqui com uma barra. A gente tem um espaçamento aqui ao redor de todos os nossos componentes. Então aqui no meu linear layout eu vou aplicar um padding geral de 32 dp. Embaixo aqui do meu text view eu vou estar criando aqui a minha edit text, match parent wrap content. Aqui a gente vai ter um hint que seria email@email.com. A gente vai colocar aqui o text color, posso colocar como black. O text size vou colocar 14 SP. Vou colocar aqui para ele um margin top de 8 dp. Vou copiar aqui esses text view e essa edit text. Posso colar aqui na parte de baixo. Aqui agora vai ser senha. Vou colocar um margin top de 16 dp para ele separar mais.
E aqui no hint da senha eu vou colocar alguns caracteres aqui, como se fosse a senha mesmo. Aqui na parte de baixo a gente vai ter um botão, Match Parent Wrap Content. Aqui com o text vai ser cadastrar. A cor desse texto vai ser o Color Primary. Posso colocar uma barra. Vou colocar aqui um margem top de 16 dp. E se a gente ver, a gente já tem a estrutura do nosso layout. Só falta a gente personalizar aqui esses backgrounds de edit text e também do botão. Perceba que o original eles são assim, mas a gente consegue criar os nossos backgrounds customizados. Então para isso aqui na pasta Drawable, dentro da pasta Res, botão direito, New, Drawable Resource File. Eu vou começar criando o background da minha edit text, então BG Edit Text. Vou colocar aqui o Shape, aqui no Root Element, posso clicar em OK. Aqui eu vou estar informando que o meu shape vai ser um retângulo. Se a gente ver aqui pelo projeto final, a gente tem uma cor sólida branca. E a gente também tem um arredondamento aqui das bordas desse campo. Então aqui a gente consegue, através do Corners, arredondar tanto uma borda específica, quanto também arredondar todas elas por igual. Vou colocar aqui 5 dp. Qualquer coisa a gente ajusta daqui a pouco. Agora aqui na minha edit text, eu vou pegar aqui o background. E eu já vou exibir aqui o meu BG Edit Text. Então já apareceu ali. Vou colocar um pad de 14 dp. Então já está mais ou menos igual que a gente tem. Posso copiar aqui essas duas linhas para Edit Text de senha. Agora a gente vai pegar o nosso background de Edit Text. Basicamente eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Ou Command C, Command V. Vou clicar aqui em OK. Na verdade eu só tinha que alterar o nome dele para BG Button. Você poderia até fazer o seguinte, deixa eu só clicar aqui em cancelar, deixa eu apagar isso daqui, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, ou um Command C e um Command V, aqui na verdade vai ser bgbutton.xml, na verdade a gente nem vai mudar nada aqui nele, tá? Vai ser basicamente a mesma coisa, eu só dupliquei porque a gente deu um nome para aqui para Edit Text e esse aqui vai ser de botão, mas você poderia até colocar um nome genérico e utilizar para os dois. Aqui vai ser BG Button. Se você ver a forma já apareceu, porém a cor não apareceu. Então aqui eu vou estar alterando para android.widget.button. Então já apareceu ali. O text all caps vai ser como false. Então já tem o mesmo resultado que a gente tem. E como o nosso fragment de usuário ele é igual ao fragment de empresa, nesse caso eu coloquei igual para um projeto final, mas você poderia ter o layout customizado que você quisesse em cada uma dessas abas. Eu vou dar aqui então, eu vou selecionar todo o código que eu tenho aqui no meu XML de usuário e vou acessar agora o XML aqui do layout de empresa para poder a gente vai colar o código que a gente acabou de copiar e aqui na parte de cima eu vou alterar de user, aqui no caso vai ser company. Agora eu posso basicamente executar o meu projeto que a gente já vai ter finalizado aí toda essa parte. Então vamos aguardar. Então se a gente ver aqui, já está bem parecido com o nosso projeto final. O que falta aqui vai ser a gente adicionar os ícones que a gente tem dentro da Edit Text. Então para isso eu vou utilizar a própria biblioteca de ícones do Android Studio. Então com o botão direito em cima da pasta Drawable, eu vou vir aqui Vector Asset, vou clicar aqui e eu vou pesquisar primeiro o ícone, vai ser de e-mail. Posso clicar aqui em OK. Vou utilizar aqui então o IC underline e-mail e eu já vou pegar o código hexadecimal que eu tenho aqui e já configurar essa cor diretamente. Então posso clicar aqui e colar esse código hexadecimal EA1D2C, vou clicar em Next, em Finish e agora a gente vai voltar lá para pegar o ícone de senha. Então posso colocar simplesmente aqui, vou pegar esse daqui mesmo, vou colocar IC underline password. Esse C seria aqui de icon. Vou deixar também na mesma cor. Agora eu vou vir aqui na Edit Text de e-mail. Vou utilizar o Drawable. Você pode colocar o ícones aqui em várias posições. No meu caso, como eu quero aqui no início, eu vou utilizar o Drawable em Start. Então aqui eu vou estar pegando o IC underline e-mail. E perceba que ele fica colado aqui com o texto, com a dica de texto. Eu tenho aqui o Drawable Pad 16 dp, que eu separo o meu texto que o usuário vai digitar. Do meu ícone. Vou copiar aqui essas duas linhas, vou voltar aqui na Edit Text de senha, simplesmente eu vou alterar aqui o ícone agora de C e-mail para IC Password. Posso utilizar aqui o Apply Change para ver se ele já vai conseguir compilar.
senão a gente executa o app do zero. Vamos aguardar. Ele executou, porém não carregou. Deixa eu executar o app do zero então. Na verdade, eu estou aqui com o fragment de company e a gente está aqui, o primeiro que aparece é o de usuário. Se eu vir aqui, ele já aparece aqui normalmente. Então deixa eu copiar isso daqui lá para o outro que a gente tem lá. Então basicamente eu vou copiar essa edit text com esse text view aqui no meio mesmo, não tem problema. Basicamente é a mesma coisa. Vou acessar o fragment de user. Vou selecionar aqui dessa edit text até essa segunda aqui e posso colar. E se eu utilizar aqui o Apply Change agora, a gente já vai ter os ícones aí configurados tanto nas edit text de usuário quanto também de empresa, tá bom? Então com isso a gente finaliza aqui a parte de implementação no Java. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui um novo projeto, ele vai ser agora em Kotlin. A gente vai pegar o código Java e a gente vai jogando para esse projeto e esse código ele vai ser convertido para Kotlin automaticamente. Mas você vai ver que vai mudar poucas coisas. Então se você quiser acompanhar também em Kotlin, continua aí no vídeo. Então eu vou fechar aqui todos esses projetos que eu tenho aqui. Eu vou vir aqui File, New Project. Vou escolher um Empty Activity. O meu projeto agora vai ser Tab Layout Kotlin, já que eu tenho outro com o nome final Java. Aqui a linguagem vai ser Kotlin. Vou clicar aqui em Finish, aguardar aqui o carregamento do meu projeto. Então já acabou. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar os nossos dois fragments de usuário e também de empresa. Então seria aqui da mesma forma, eu vou colocar aqui use fragment, a linguagem agora vai ser sempre Kotlin. Posso apagar aqui todo esse código que vem aqui dentro do meu fragment. Nesse caso aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, eu vou deixar apenas o meu Create View. Meu onCreateView, posso apagar aqui todo o restante, posso fechar isso daqui, vou criar aqui o outro fragment agora, ele vai ser agora o fragment de empresa, então vou colocar aqui Company, vou clicar aqui em Finish, vou apagar esses códigos desnecessários aqui novamente, vou deixar apenas o meu método onCreateView. Então a gente já tem os nossos fragments aqui. Como o layout que a gente criou no código de Java é basicamente igual ao que a gente vai ter aqui em Kotlin, eu vou pegar esses dois arquivos aqui do projeto de Java na pasta Layout. Eu tenho aqui os dois arquivos, Fragment Company e Fragment User, então posso copiar. Vou voltar no meu projeto em Kotlin e eu vou basicamente clicar em cima da pasta Layout e apertar Ctrl V, clicar em OK e vou marcar aqui essa opção para ele substituir todos. Então se eu clicar, eles já foram carregados, a gente só precisa fazer alguns pequenos ajustes. O primeiro seria criar o Color Primary dentro do meu arquivo de Colors. Eu posso vir aqui então e eu criar aqui essa cor, então Color Primary. Vou copiar aqui o código hexadecimal que eu tenho aqui na minha ferramenta de cor. Posso colocar ele, se eu voltar aqui já apareceu as cores. Agora a gente precisa copiar os backgrounds de Edit Text, botão e também os ícones das nossas caixas de texto. Então aqui na pasta Drawable, eu vou pegar aqui então o background de botão e também da Edit Text. Vou pegar o ícone de e-mail e o ícone de senha. Posso copiar, vou voltar no meu projeto em Kotlin, posso vir aqui na pasta Drawable e eu vou clicar aqui, vou apertar Ctrl V ou Command V para colar. Ele aparece aqui no final, Drawable V24, então vou deixar apenas a pasta Drawable, vou clicar em OK, posso fechar e você vê que já aparece ali e a gente já não tem mais nenhum erro. Então o que a gente vai fazer agora vai ser criar o nosso arquivo, posso até deixar assim, seria o nosso View Page Adapter. Então vou clicar com o botão direito, agora vai ser Kotlin Class, então aqui vai ser View Page Adapter. E eu vou voltar aqui no meu projeto em Java, vou abrir aqui a classe View Page Adapter e eu vou copiar desde aqui do início dela até o final. Não vou copiar os imports, posso voltar no meu projeto Kotlin, vou selecionar aqui o Class e vou apertar Ctrl V. Nesse momento, o próprio Android Studio identificou que a gente copiou um código em Java e a gente está colando ele em um código Kotlin. Então ele pergunta se a gente já quer fazer essa conversão e eu vou clicar aqui em Yes e ele vai fazer aqui todo o trabalho para mim, tá bom? Então perceba que a gente não tem nenhum erro, só separar aqui um pouco o código e vai ficar basicamente dessa forma se você também estiver implementando aí o seu View Page Adapter em Kotlin, tá bom? Fica dessa forma aí, eu vou fechar ele aqui então, se você quiser pausar o vídeo para copiar alguma coisa, fica à vontade.
Então aqui no nosso MainActivity agora, só está faltando a gente copiar aquele método que a gente tem, que seria aqui no meu MainActivity, seria o método config tab layout. Então eu posso copiar ele, posso até fechar já o meu projeto em Java. Aqui simplesmente abaixo do onCreate eu vou apertar Ctrl V. Novamente eu vou clicar aqui em sim para ele converter o código Java em Kotlin. Aqui a gente só vai ter um erro relacionado ao nosso ViewByte, que a gente vai configurar ele agora mesmo. Deixa eu só separar aqui um pouco o código, aumentar aqui um pouco a tela. Vou ativar aqui então o meu ViewByte, aqui no meu projeto agora em Kotlin. Você vai ver que é basicamente a mesma coisa, não muda nada. Enable, vou passar isso daqui como True, vou clicar aqui em Sync Now. Então já acabou. Aqui no MainActivity agora eu vou fazer aqui a configuração do ViewByte. Então Lateinit var byte, e eu vou dar o nome aqui de Activity Main Byte. Deixa eu só ver se ele já vai aparecer ali, Activity Main Byte. Só muda basicamente essas configurações, declarações aqui nas variáveis dessa implementação que a gente fez em Java para Kotlin. Então aqui a gente vai receber o Activity Main Byte .inflater, e eu vou passar aqui simplesmente o meu inflater, na verdade o meu layout inflater, e aqui eu vou pegar o byte .get, na verdade seria o root, né, porque o getRoot seria em Java. Vou voltar aqui agora no nosso MainActivity. Na verdade eu acabei fechando o projeto em Java, sendo que a gente tinha que pegar as informações ali no nosso ViewPage e também no nosso Tab Layout. Então eu vou até abrir aqui para mim pegar essas informações. Vou abrir aqui uma nova janela, vou acessar aqui o meu layout e eu posso agora copiar todo esse XML que a gente tem, porque o XML não modifica em nada de um para outro. Então eu posso simplesmente dar um Ctrl V aqui. Faltou a gente colocar aqui também o nosso Custom Tab Layout, que seria o nosso estilo. Vou pegar aqui então na pasta res, values, themes.xml. Posso copiar isso daqui. Posso fechar. Vou vir aqui então, eu vou colar esse tema aqui, esse style, no mesmo arquivo que a gente tinha lá. Se eu voltar aqui, a gente já não tem erro. Aproveitando que a gente está aqui no arquivo de temas, a gente vai remover a nossa toolbar e a gente vai alterar aqui a cor da status bar. Eu vou colocar a mesma cor vermelha. Então vou alterar aqui a estrutura do meu projeto novamente para ele utilizar o Java 11, porque ele vai dar erro nesse Java 1.8. No seu acredito que não vai dar erro, mas se der também você faz essa modificação. Então eu acredito que não tem mais nada para se fazer. Aqui a gente já não tem mais nenhum erro, só faltou chamar ele aqui no onCreated. Então eu vou executar aqui o projeto, se der algum erro a gente ajusta. Vamos aguardar. Então se a gente ver, já acabou de executar e a gente aí tem o mesmo resultado, sem nenhuma diferença de um projeto para outro, tá bom? Então nesse vídeo a gente implementou aí o componente Tab Layout. Eu vou deixando o link do Material Design aqui aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente implementou ele em Java e depois criou um projeto em Kotlin e transformou nosso código em Java em código Kotlin. Eu espero que eu tenha te ajudado em algo. Qualquer dúvida aí ou problema que você tenha tido, comenta aqui nos comentários. Pode ser que eu ou outra aí, pessoa que esteja assistindo esse conteúdo, possa te ajudar, tá bom? Então a gente se vê então nos próximos vídeos. Deixa o seu like e inscreva-se aqui no canal.